Shalom, igreja. Shalom, noiva de Cristo. Boa noite. Quem está feliz por essa noite poder sentir o fogo do Espírito Santo avivando a sua alma, diga amém. Quem tem expectativa em Deus aí? Quem realmente tem uma expectativa no que Jesus vai fazer na tua vida durante o período que você permanecer nesta terra, durante o período que você se mover, avançando na palavra para transformar essa geração, diga aleluia. Glória a Deus, queridos. A cada dia que passa, Deus vem gerando, através das suas promessas, mais expectativa no meu coração. A cada dia que passa, eu permito que a expectativa de Deus aumente em minha vida. Deus tem expectativa na sua noiva, Deus tem expectativa em sua igreja, Deus tem expectativa em você. E nós temos o dever, não é um direito, queridos, é um dever, gerar expectativa no que Jesus quer operar nas nossas vidas. Fala assim comigo: eu tenho o dever de gerar expectativa em Jesus. Quem crê nisso, diga aleluia. Glória a Deus. A palavra de hoje, amados, é diferente. As coisas loucas Ele usa para confundir, para consertar, para transformar as que são sábias. E eu ainda estava dormindo essa madrugada, quando o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra ao meu espírito. E eu acordei com o louvor, e eu acordei com uma palavra em meu espírito. E eu confesso para vocês que quando eu despertei essa manhã, eu ainda não havia entendido o significado e o sentido dessa revelação. Então eu comecei a orar, comecei a pesquisar, comecei a buscar nas escrituras. Então eu compreendi que por mais loucas que pareçam, o trabalhar de Deus em nossas vidas vai suprir o efeito que Ele deseja. Nós não precisamos compreender as loucuras de Deus. A nossa mente é muito limitada para tentar entender a sabedoria do soberano Deus. O que parece loucura para nós é a simplicidade de Deus, queridos, no seu trivial, no seu dia a dia. Deus quer operar grandezas na nossa vida. E para você compreender melhor, você precisa avançar na intimidade. Você precisa mergulhar no mais profundo da loucura de Deus. Porque na maioria das vezes, nós nos consideramos sábios. E a nossa sabedoria, meu irmão, não vai nos conduzir a lugar nenhum. O tema da palavra de hoje é epitáfio. Repete assim comigo: epitáfio. Vocês estão vendo aqui uma lápide? Quando é usado uma lápide? Quem sabe dizer? Numa morte. E Deus falou no meu espírito de uma maneira bem profunda, que me fez despertar essa manhã. Epitáfio. Eu achei legal essa palavra, porque confesso para vocês que eu não conhecia o seu significado a fundo. E a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no dicionário.
E quando eu descobri o significado dessa palavra, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Epitáfio, querido, são frases, são escritas nas lápides dos túmulos, que procuram descrever a vida ou honrar quem ali está sepultado. Já imaginou? Uma lápide, teu nome, e o que vai ter escrito nessa lápide? Qual vai ser o teu epitáfio? Fala assim comigo: misericórdia. Fala para a pessoa que está do teu lado: parece coisa de filme de terror, mas é a loucura de Deus para confrontar a tua sabedoria. Tem algum sábio aqui? Se tem algum sábio aqui, meu irmão, vai sair louco, confuso, dentro da revelação do Senhor para sua noiva. Eu fui pesquisar, falei: não, Senhor, isso não é tema para palavra, para um culto de domingo. Isso aí pode até ser usado numa reunião de discipulado, mas para um culto de domingo, falar de morte, botar uma lápide no telão da igreja e falar para a igreja olhar o que vai ter escrito na tua lápide? Não, Senhor. Daí Deus falou para mim: veja que você é sábio. Depois dessa eu falei: fala que o teu servo ouve. Eu fui pesquisar a fundo o que um epitáfio representa, e vi algumas frases, queridos. Eu vi muita coisa engraçada, eu vi muita coisa profunda, eu vi muita coisa triste. E separei algumas frases que é comum se encontrar nas lápides, nos túmulos, nos cemitérios do mundo inteiro. Tem as clássicas. Uma delas é: descanse em paz. Quem já viu isso aí escrito em alguma lápide, em algum túmulo? Tem outra clássica, que está escrito: aqui está sepultado um grande homem, aqui está sepultado um grande pai de família, uma grande mulher, uma santa, uma serva, aqui está sepultada uma celebridade para esta geração. São frases clássicas, que são epitáfios nas lápides de pessoas que viveram e morreram. Encontrei outras curiosas, que confrontam a sabedoria humana. Olha só que interessante essa aqui. Olha só: ninguém sai desta vida vivo. Viu que a tua sabedoria ainda não sabia? Tem gente que ainda consegue escapar dessa vida vivo. Olha outra, que confronta muitas pessoas: da vida só levou a morte. O que você vai levar desta vida? Fala assim: eu estou descobrindo que eu não sou sábio. Encontrei também epitáfios engraçados na lápide de um confeiteiro. Olha só o que estava escrito: acabou-se o que era doce. Quem entende isso aí? O confeiteiro morreu e escreveram na lápide dele: acabou-se o que era doce. E continuei e descobri um epitáfio na lápide de um sapateiro. Olha só o que estava escrito: bateu as botas. Vi também um epitáfio na lápide de um hipocondríaco.
Quem não sabe o que é hipocondríaco é uma pessoa que tem mania de doença. Olha só o que estava escrito na lápide dessa pessoa que viveu com mania de viver doente. Eu avisei que estava doente. Ele avisou, meu irmão. E provou morrendo. Fala misericórdia. E achei um aqui que gostei. Não que eu viva isso, mas é que eu achei engraçado e falei, não vou resistir, eu vou compartilhar com a igreja. Uma lápide, um epitáfio que eu vi, de uma homenagem de um genro para sua sogra. Olha só o que está escrito. Aqui descansa a minha querida sogra. Daí tem um nome ali que deve ser fictício. Maria Gertrudes, 1940 a 2002. Olha só o epitáfio. Senhor, receba com a mesma alegria com que eu te mando. Eu não vivo isso, queridos. Amo a minha sogra de paixão mesmo. E teve um dia que eu falei para ela, para de me contar piada de sogra, senão eu vou começar a reproduzir. Essas frases, embora algumas tenham um sentido mórbido, outras têm um sentido engraçado, mas na verdade o epitáfio tem também o objetivo de advertir e contribuir aos que ainda estão vivos, para que a sua vida tenha um sentido mais profundo. As pessoas vivem, as pessoas esbanjam a vida, as pessoas acham que tem todo o tempo do mundo e não param para pensar. E eu descobri que tem uma música do Titãs chamada Epitáfio. E olha só a frase, a letra dessa música. É meio depressiva, mas é realidade na vida de muitos. Eu devia ter amado mais. Eu devia ter chorado mais. Ter visto o sol nascer. Eu devia ter arriscado mais e ter errado mais. E por aí continua. O nome dessa música, a letra dela é exatamente o tema da palavra de hoje, epitáfio. Por que essa palavra? Porque muitas pessoas, queridos, vivem de uma maneira comum. No último culto, Deus nos deu uma palavra que falava a respeito de humildade para aceitar o chamado, e tinha uma frase de um homem muito sábio chamado Benjamim Disraeli, que viveu no século passado, que ele citava, que ele dizia: a vida é muito curta para ser pequena. Nós tornamos os nossos dias pequenos, os nossos dias rápidos. Sexta-feira eu passei por essa experiência, e dentro de mim Deus começou a acionar o gatilho para viver de forma intensa. A vida de rotina, corrida. Eu participo do discipulado, onde eu sou confrontado, onde eu sou treinado, onde eu sou ajustado segundo a palavra de Deus, porque tem um pastor, tem um homem que Deus escolheu para discipular a minha vida, para me instruir no reino de Deus. E o nosso discipulado, ele é fora do normal, literalmente em todos os sentidos. E ele começa por volta das 9, sem hora para acabar. E nessa quinta começou às 9 e acabou por volta das 4 da manhã, lá em São Bernardo, 40 quilômetros daqui. Cheguei em casa 4h30, dormi, acordei às 8h30, porque tinha um compromisso com os alunos aqui do curso de administração na igreja. Já podem imaginar como eu cheguei, né? Igual um zumbi. Eu abri um olho, fechava o outro, daí quando esse aqui estava pesado, eu trocava de olho.
Literalmente eu estava muito cansado. Então eu comecei a pensar, eu não vejo a hora do meu dia passar, para eu chegar em casa e me jogar na cama e adormecer e dormir bastante. Mas algo me chacoalhou. E eu tenho certeza que foi Deus que falou assim comigo: tem certeza que você quer que o seu dia passe rápido? Você vai viver o dia de uma maneira qualquer, só porque você está cansado com sono? Eu parei e falei: meu Deus, me achou. Falei: não, hoje vai ser um dia muito produtivo. Hoje vai ser um dia maravilhoso, um dia onde eu vou glorificar o meu rei em tudo que eu fizer. Sexta-feira foi um dia muito produtivo, queridos. Cumpri com meus compromissos, com as minhas obrigações. No término do dia fui para casa, e quando achei ali aquele sofá que abraça, sabe? Lá em casa tem um de casal, que abraça mesmo. Olhei para ele e falei: deu certinho. É o sono com a vontade de dormir. Mas aquela voz falou de novo: tem certeza? Aí eu falei: não, eu vou esperar mais um pouco. Eu não vou dormir agora. Fiquei acordado por volta de 1 hora ainda, só para viver aquele dia de forma intensa. A letra dessa música que projetamos aqui agora, queridos, tem tudo a ver com a nossa vida. Por quê? Porque nós deixamos os dias passar só por causa de uma necessidade, por causa de uma dor, por causa de uma situação contrária, por causa de um cansaço. Algo deu errado, eu quero que o mundo acabe. Algo não saiu da maneira que eu esperava, tomara que esse mês acabe logo. Daí quando chegar lá no fim da tua vida, você vai olhar para a letra dessa música e vai dizer: eu devia ter amado mais, eu devia ter chorado mais, eu devia ter ouvido mais as pessoas, eu devia ter olhado para o sol nascer, eu devia ter vivido. Meu irmão, muitas pessoas chegam ao fim da vida com essas frases em seus lábios, arrependidas. Arrependidas porque não valorizaram a vida enquanto podiam viver. Normalmente quando as pessoas começam a falar eu devia, já não dá mais tempo para nada. O sábio fala a respeito da morte. E é a respeito da morte que nós vamos falar hoje. Nós vamos aprender a viver ouvindo sobre morte. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Você já pensou o que vai escrever na tua lápide? Não tenha pressa. Não tenha pressa, mas vai pensando. Ou melhor, vai começando a construir. Porque aquele que Deus escolheu para fazer parte do seu reino, ele não vive no final da vida e escreve uma frase para se colocar no seu túmulo. Ele constrói uma história que automaticamente é reproduzida na sua lápide para a geração futura. E eu vou te mostrar como isso é capaz. Eclesiastes 7:2 está escrito: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde... É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Fala assim comigo: eu preciso levar a morte, mas a sério. Como é que você pretende viver, meu irmão, se você está ignorando a morte? Pastor, agora eu vou entrar em depressão, eu vou começar a ir para o cemitério e cultuar a morte. Não ponha palavras na minha boca. Mas nós não podemos ignorar a morte, queridos. Tem pessoas que temem tanto a morte
que não conseguem viver. Tem pessoas que têm aquela frase de pronto em seus lábios: ah, que saudade daquele tempo, eu era feliz e não sabia. Para com isso, meu irmão. Você é feliz, e o melhor é que você sabe. Por que eu posso afirmar isso para você? Porque no momento que você entender o que é a verdadeira morte e falar: dessa aí eu não quero, no momento que você entender o que é morte necessária e falar assim: dessa aí eu vou morrer, você vai ter direito, meu irmão, a herdar as promessas de Jesus para a tua vida. Você vai começar a mergulhar na essência verdadeira da vida, porque nós precisamos aprender que é necessário morrer para o mundo para ressuscitar com Cristo. Nós não podemos ignorar o fato de que todos nós iremos morrer. Foi por isso que o sábio disse: é melhor ir à casa onde há um velório do que ir em uma casa onde tem uma festa. É lá onde todos os vivos começam a levar a morte mais a sério. Se você nunca foi no velório, meu irmão, você ainda não viu a morte. Você ainda não parou para pensar que os nossos dias são curtos. Posso te dar um conselho? Outro dia eu ouvi um pastor dizer e gostei da frase. Ele disse assim: vivam todos os dias da sua vida como se fosse o último. Um dia você acerta. Vai vivendo, meu irmão, como se fosse o teu último dia hoje. Porque um dia você vai conseguir. Você vai viver o teu último dia. Vamos aprender a viver com a morte? No último culto, Deus deu uma palavra e o tema dela era: viver para mim é Cristo, morrer para mim é? Viver em Cristo me faz lucrar com a morte. Que loucura é essa? Ah, meu irmão, só aqueles que abrem mão da sabedoria do homem é capaz de compreender essa revelação da palavra, das Escrituras. Viver uma vida baseada, sustentada, alicerçada e conduzida por Jesus nos dá direito a entrar na vida eterna. Então, quando nós vamos a um velório e somos confrontados ali com aquele cadáver, nós falamos: é necessário morrer. Mas morrer não somente para a carne, na carne. É necessário morrer para o pecado, é necessário morrer para nossas vontades, é necessário padecer algumas vezes confrontos, é necessário morrer da nossa vontade, renunciando muitas coisas, só para entender o propósito da morte daquele que não se negou a entregar-se em uma cruz. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Só podemos entender, queridos, o verdadeiro sentido da vida quando olhamos para a cruz que Jesus foi pendurado. Ele entrou nos braços da morte para que nós pudéssemos ter vida abundante. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Ele mesmo descreveu aquilo que poderíamos dizer que seria o seu epitáfio. O apóstolo Paulo afirmou com toda a convicção: viver para mim é Cristo, morrer é ganho, é lucro. Por que ele afirmou isso? Porque ele decidiu viver de verdade, morrendo para suas vontades. Olha só uma frase que poderíamos afirmar que seria o epitáfio da lápide do apóstolo Paulo. Quem de nós pode dizer isso? Quem de nós poderá afirmar isso? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Olha o sonho de consumo de todo crente, meu irmão. Olha o desejo de morte de todo aquele que busca Jesus acima de todas as coisas. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Quem gostaria de declarar isso no fim da sua vida?
com tanta convicção? Como é que nós podemos ter certeza que isso é convicção do apóstolo Paulo? Põe o versículo 8 aí, para me provar para você que ele era um homem convicto das suas palavras. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está me reservado a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Mas acima de tudo ele afirma: e não é somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, querido, escreveu essas palavras preso em Roma, onde dias depois ele foi decapitado. Ele sabia que estava próximo à sua morte, mas ele tinha uma convicção que ele estava no lucro, porque ele decidiu viver a sua vida em Cristo. Ele afirma aqui, queridos, não somente de uma frase que iriam colocar em sua lápide. Afinal de contas, eu estava pensando e acredito que o apóstolo Paulo nem um sepultamento digno deve ter tido. Se brincar, nem lápide teve. Dado que o exército, que o Império Romano, quando condenavam seus presos à morte, depois que o matavam, simplesmente o descartavam em uma vala comum. Mas quem serve a Deus, meu irmão, não está preocupado com o que vai estar escrito em sua lápide, mas se preocupa sim com a sua coroa de vida reservada lá no mundo espiritual, lá na Jerusalém celestial, lá na eternidade. E quem entrega essa coroa é o justo juiz, o próprio Jesus em pessoa. É por isso que a convicção do apóstolo Paulo em afirmar, e ele afirmava aqui, meu irmão, sobre legado. Ele não estava só dando uma palavra motivadora para quem estava prestes a morrer. Ele estava falando aqui de legado. Ele sabia que a sua vida teve um sentido, e que a herança que ele estava deixando para a humanidade fazia da sua vida uma vida que foi cumprida para satisfazer a vontade daquele que o escolheu. Ele realmente viveu a causa até o último dia. Fala assim comigo: o apóstolo Paulo viveu e morreu pela causa até o último dia. Só que ele não viveu a causa desde o seu primeiro dia, queridos. Ele foi convertido, ele foi resgatado por Jesus no auge da sua juventude. Mas depois que ele se encontrou com Jesus, ele fez da sua causa, daquele dia que ele encontrou Jesus, ele fez da sua vida a causa, desde o primeiro dia que ele encontrou Jesus. Daí você me pergunta: pastor, o que é causa? Causa, meu irmão, é conhecer Jesus, assim como o apóstolo Paulo conheceu. Conhecer a sua luz, é entrar na sua presença, é adquirir um relacionamento com intimidade, para poder compartilhar com os outros que estão ao seu redor. Paulo foi decapitado nas prisões romanas, porque desde o dia que ele conheceu Jesus, ele empregou os seus dias, o seu tempo de vida para falar a respeito dele. Ele não negociou aquele que o resgatou das trevas, aquele que o tirou do reino, do império das trevas e o trouxe para o reino da luz. Ele fez questão de anunciar a todos: esta é a minha causa, essa é a causa de Paulo, essa tem que ser a tua causa, meu irmão, de a cada dia mergulhar na essência, na intimidade, na luz de Jesus, sair das trevas e começar a falar para todo mundo o que você está vivendo. A tua causa é pregar Jesus. Diga aleluia, aleluia. Olha só o que o apóstolo Paulo também escreveu, Colossenses 1:12: dando graças ao Pai,
que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Como viver uma vida plena? Como chegar ao último dia da tua vida e poder afirmar como Paulo afirmou: combati o bom combate. Fala assim comigo: eu preciso viver enquanto estou vivo. Tem pessoas que querem viver depois que morrem, meu irmão. Você precisa viver hoje enquanto está vivo. Diga aleluia. Daí a pessoa pensa: viver plenamente, viver, alcançar sucesso na vida lá no finalzinho, é curtir a vida, nas baladas, na droga, no sexo, nas festas. Outros são mais recatados e dizem: eu vou viajar pelo mundo inteiro e não vou plantar raiz em lugar nenhum, eu vou viver intensamente. Mas nós sabemos, meu irmão, que vida plena não é esse tipo de vida. Vida plena é aquela que conquistamos com as nossas renúncias agora, nessa geração, nesse tempo, que nos dará direito de vencer a morte e entrar na presença do Rei pela eternidade. Sabe o que nós precisamos agora? Fala assim comigo: morrer para viver. Afirma com mais convicção, não precisa ter medo não. Fala assim: eu preciso morrer para poder viver. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: morra para ganhar a vida. Vira para o outro lado e fala para outra também, fala assim: morra para viver. Quem entende isso, diga aleluia. Aplauda o Senhor, meu irmão. Deus está falando com você. Deus quer falar com você, meu irmão. Deus quer dar sentido na tua vida. Diga aleluia. Mateus capítulo 16, versículo 25. Olha só: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. O que significa isso? Sabemos que devemos renunciar ao pecado e os prazeres do mundo para mergulhar na intimidade do Pai. Só que isso não é o bastante. Somente isso não traz sentido na nossa vida segundo a vontade do Rei. Pois Ele gera uma expectativa em nós. Ele espera algo mais de nós. Ele não espera que tenhamos apenas uma vida religiosa, uma vida casta até de santidade. Ele espera de você, meu irmão, muito mais além do que santidade. Ele espera que você entenda e viva o verdadeiro sentido da vida. Tem pessoas que são santas, que conquistaram a salvação e não vão perdê-las, mas não suprem a expectativa de Deus. Tem gente que supre a expectativa de Deus, embora nem viva uma vida de santidade. Entre viver em santidade, meu irmão, por aí com a capa de religiosidade, Deus prefere que você supra a expectativa que Ele gera em você. Que expectativa é essa, pastor? Ele diz que somos mais que vencedores em todas as coisas. E a expectativa que Deus quer que você cumpra é essa, que você entre no estado de ser campeão, que você lute, que você saia daqui hoje falando de legado, que você saia daqui hoje decidido a construir um legado. O que é legado, pastor? Vou te mostrar. Legado é a última vontade de alguém que está prestes a morrer. É uma espécie de missão com a qual ele deixa
para alguém ficar responsável pela sua obra. O seu legado consiste em deixar ferramentas e recursos para alguém continuar o que você começou. Resumindo, a tua herança. Qual o teu legado? Ah, pastor, eu tenho 2 casinhas de aluguel, eu tenho um carro, eu tenho uma poupança, eu tenho, meu irmão, esquece isso. Isso é legado para você, para ele não vale nada. Isso aí não tem valor nem lá no inferno. Satanás trabalha tanto para que você idolatre o dinheiro. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele foge de você. Porque ele quer te ver preso a algo que não tem valor. A coisas materiais, as coisas perecíveis, as coisas que vão fazer da tua herança pobre. Tem gente tão miserável, tão pobre, que quando eles morrem, o seu legado se resume à fortuna, a milhões de dólares, de ouro, a pedras preciosas, somente a isso. Resumindo, em nada. A Bíblia fala: junte teus tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem, o homem não pode pilhar e roubar. Porque onde estiver o teu coração, meu irmão, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Eu não estou falando para você se dedicar a uma vida miserável, de privações. Eu estou falando para você investir a tua vida no reino de Deus, na intimidade e no conhecimento com Cristo. Porque Ele gera expectativa em você. Ele quer saber qual será a tua herança. O apóstolo Paulo deixou um legado, as escrituras. Ele deixou ali uma vida de muitas dificuldades, de muitas vitórias, de muita superação. E hoje nós estamos aqui falando dele. Hoje nós estamos aqui conhecendo as escrituras por causa do seu legado. A vida do apóstolo Paulo proporcionou uma herança, um legado que traz salvação através de Jesus Cristo. Romanos 8,17, Paulo escreve: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Até onde você está pronto para viver pela causa do reino de Deus? Até onde você está pronto para renunciar a algumas coisas que não vão acrescentar nada na tua eternidade? Vou ser direto, claro e objetivo. O que você está fazendo da tua vida? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, parece que ela não entendeu. Fala assim: ei, o que você está fazendo da tua vida? Pergunta para outra, mas fala com convicção. Fala assim: boa noite. Desculpa aí. Agora pergunta: o que você está fazendo da sua vida? Não responde para a pessoa que está do teu lado, não, querido. Responde para você mesmo. O que você está fazendo da sua vida? Até onde você está levando a morte a sério? Ah, pastor, eu estou buscando Deus, eu estou pregando o Evangelho, eu estou gerando expectativa em Jesus, aleluia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, já que você ainda não decidiu o que você está fazendo com a tua vida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o que você pretende fazer com o que Deus te der? O que você veio buscar aqui? Ah, pastor, eu vim buscar salvação, eu quero conhecimento, intimidade com Cristo. Tá bom, o que você pretende fazer com isso? Ou você acha mesmo que Jesus morreu, derramou seu sangue, passou pela cruz, ressuscitou no 3º dia, só para você ficar bonitinho sentado do lado dele lá? Você acha que Jesus te trouxe aqui hoje só para você sair da tua casa e falar de uma forma religiosa? Ah, hoje eu fui para o culto, foi uma bênção.
Você acha mesmo que Jesus está falando de causa nessa geração com a sua igreja no mundo inteiro? Só para você ser um crente agente secreto. Não, eu vou para o céu, eu não peco, eu nem penso pensamento ruim para não pecar. Eu sigo as escrituras, eu vou para o céu. Meu irmão, isso não tem sentido nenhum com o que está escrito na palavra. Me perdoa se isso é um epitáfio para a tua lápide. Viveu a vida inteira sem sentido, religioso. Nunca vestiu uma bermuda. Nunca vestiu uma bermuda na vida. Nunca deixou de orar uma madrugada. Nunca dormiu a noite inteira. Toda madrugada, 3 da manhã, acordava para orar. Toda semana fazia jejum. Toda semana ia no monte. Nunca deixou de entregar o seu dízimo. Sempre foi um homem fiel. A saia dela era lá no chão. Ó. Aqui, ó, a manga da blusa. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eram as frases mais faladas no seu vocabulário. Você acha mesmo, meu irmão, que Jesus está falando de causa para essa geração, para você viver uma vida sem sentido como esta? Combati o bom combate, venci a corrida, guardei a fé. Você acha que Jesus quer ouvir isso de você de uma forma mentirosa? Pastor, eu estou salvo que eu não faço nada disso. Eu só ando de bermuda, falo palavrão, eu faço um monte de coisa errada. Baixa a bola, sujeito. Não é também do jeito que você quer não, meu irmão. Você tá sábio demais. Você precisa mergulhar um pouquinho na loucura do reino de Deus. Deixa eu te mostrar na palavra o que Deus espera para você. 2 Reis capítulo 20, capítulo 2. 2 Reis capítulo 20, versículo de número 1 em diante. 2 Reis 20. Naquele tempo, Ezequias, quem? Ficou doente e quase morreu. Tadinho. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: assim diz o Senhor. Olha aí, para quem gosta de recado, eis que te digo. Isso aqui é uma batata, eu nunca vi ninguém falar isso. Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor e acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e o do meu servo Davi. O Ezequias era um homem que servia a Deus. Ele mesmo afirma na sua oração: Senhor, eu tenho te servido com tanto temor, eu tenho feito tudo o que o Senhor aprova. E o rei Ezequias encontrava-se doente, ferido, e Deus mandou o profeta ir até ele dizer: põe em ordem a tua casa, porque tu já era. Escreve o teu epitáfio. Escreve, fala o teu último pedido. Escreve aí o teu testamento.
porque você vai morrer logo. Está amarrado em nome de Jesus, ninguém vai morrer aqui. Não agora. Mas o que você faria se amanhã, 6 horas da tarde, fosse o teu dia? Ia botar ou não a casa em ordem? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: e aí? Amanhã, 6 horas. Sabe aquela marcha fúnebre? Caixão e vela? Não, vela não, né, gente? A esposa já compra um monte de farinha de trigo para fazer uns biscoitinhos para os convidados. Porque tem gente que vai para o velório para comer, né? Cafezinho. Aí você ia falar: puxa, Deus mandou eu pôr minha casa em ordem porque o bicho vai pegar pro meu lado. O que é que eu vou fazer? Lembra o que o sábio disse? É melhor ir à casa de um velório do que uma casa com festa, porque na casa do velório a gente olha para o cadáver e começa a pensar: puxa vida, vai ser eu, mas dia menos dia. Como é que eu estou vivendo? Qual será a minha herança? Qual será o meu legado para os meus filhos? O que eu vou fazer? Como é que eu estou me portando diante de Deus? Você vai para uma festa, meu irmão, chega lá, só tem comida, bebida, diversão, sorriso e alegria. Você vai querer saber de morte? Vai querer saber de botar a casa em ordem? Você vai querer saber o quê? De se divertir, sim ou não? Hoje você veio aqui para uma casa em festa que também fala de luto, porque nós, os vivos, precisamos levar a morte a sério. O rei Ezequias estava ferido, iria morrer, então ele falou: peraí, eu tenho crédito com Deus, eu sirvo o Senhor, eu sempre fiz o que Ele me pediu para fazer nas Escrituras, eu sou o líder do seu povo, eu vou cobrar os meus direitos. Então ele pôs a cara na parede, ele botou o seu joelho no chão, arrependeu-se e Deus ouviu a sua oração. O profeta foi como aquela, já viu na Turma da Mônica, aquela morte pretona com a foice na mão? O profeta foi igual aquela morte. Ezequias, põe a casa em ordem que tu vai morrer. Aí ele não se desesperou, foi para a parede, orou, e o profeta foi andando, tchum, tchum, com aquelas pisadas macabras. E ele estava lá embaixo no pátio para sair do palácio. Deus falou com ele: volta. Mudei de ideia. Eu não resisto a um coração contrito e quebrantado. Meu servo se arrependeu, está me adorando. Vai lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos. Fala assim comigo: tudo tem um propósito, debaixo do céu e em cima da terra. Deus deu mais 15 anos para o rei Ezequias, só que tinha um propósito. Deus permitiu que ele vivesse por mais 15 anos, mas para ele viver na causa, continuar vivendo segundo a vontade de Deus. Mas sabe o que ele fez? Se tornou uma pessoa egoísta e só se preocupou consigo mesmo. Tem pessoas, queridos, que entram na igreja em busca de salvação e bênção, mas isso não faz nenhum sentido na palavra. Tudo o que Deus nos conceder, Ele faz isso com um propósito. Quer seja salvação, saúde, inteligência, bens, amigos, aliados, tudo o que Deus te der tem um propósito estabelecido por Ele. E sabe qual é o nome desse propósito? Fala assim: o legado de Jesus. Fala de novo: o legado de Jesus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro. Co-herdeiro é aquele que divide a herança. Nós temos que dividir o legado de Jesus. A forma que vivemos, com o que Deus nos dá, com o que Deus nos revela, é muito importante para definir o nosso epitáfio.
2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Fala assim, o apóstolo Paulo diz que a coroa da justiça não é somente para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor e que amam Jesus. Como me amarão se nunca ouviram falar de mim? O rei Ezequias, meu irmão, recebeu um milagre. Ele foi para a igreja, ele entrou, tomou posse da palavra, recebeu um milagre, ó, saiu de fininho. Só que ele tinha uma responsabilidade. Quando Deus decidiu dar-lhe mais 15 anos para ele, Deus não estava preocupado só com ele. Deus estava preocupado com a geração ao seu redor, com os seus filhos, com os seus netos. Deus estava preocupado com a geração futura. Você acha mesmo que você tem ouvido tudo o que tem ouvido nos últimos dias a respeito do reino, só porque Jesus quer te salvar, meu irmão? Ele quer te salvar sim. Fala assim, Jesus quer me salvar sim. Mas também Ele quer salvar muitas vidas através de você. Nós somos herdeiros do legado. Nós temos o direito de propagar o legado de Jesus. Nós temos o dever de pregar o Evangelho. Diga aleluia se você aceita isso. O rei Ezequias recebeu um milagre, ficou feliz da vida e falou: 15 anos? Vou curtir, vou ficar de boa. E o que aconteceu? Ele quis ostentar. Já viu gente que gosta de ostentar? Já viu gente que gosta de arrotar caviar? Já viu gente que gosta de mostrar riqueza? Você entra na casa do miserável, ele te leva para conhecer o barraco dele inteiro. A sujeira ele disfarça. E o barraco dele muitas vezes é no palácio, é lá num condomínio fechado, é uma casa que tem 4 ou 5 carros na garagem. Por que eu estou usando essa expressão barraco? Porque para Deus, meu irmão, o que nós acumulamos aqui nessa terra não tem valor. Mas tem valor tudo aquilo que acumulamos em seu reino, com a nossa adoração e com a nossa convicção, com o nosso jeito de servir e amá-lo. Olha só o que está escrito aqui na Bíblia. O que um homem que recebeu o milagre, recebeu da mão de Deus, o que ele fez? Ele ostentou. Só que, olha só para quem ele foi ostentar. 2 Reis, capítulo 20, versículo 12, continuando a leitura. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro e as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que estava em seu tesouro. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Todo mundo sabe, meu irmão, que passou algumas gerações a partir desse dia, a Babilônia entrou, sitiou Israel, destruiu o templo, levou as famílias nobres, levou a maioria do povo de Israel em cativeiro. Mas foi aqui que começou a queda da nação. O inimigo mandou espiões, e o cara que tinha recebido o milagre de Deus, recebido a benevolência, a misericórdia e a graça por causa da sua vida de santidade e religiosidade, ele conquistou mais 15 anos e ele decidiu ostentar. Por quê? Porque tinha uma alma doente. Eu fiquei doente, ninguém veio na minha casa, o pastor não me ligou. Meu irmão, se você ficar doente, eu não vou na tua casa ou te mandar uma mensagem, me perdoa, mas eu não tenho bola de cristal. As pessoas ficam doentes e falam: ele nem adivinhou que eu fiquei doente. E o que ele fez aqui? Recebeu a visita do inimigo com um presentinho por causa da sua doença.
E ele abriu todos os tesouros que tinha, todos os segredos do seu reino. Mas para você que já pensou assim, ou para você que está pensando em usar esse argumento para desviar, meu irmão, deixa eu te falar. Se você me avisar e eu não for, eu erro. Mas enquanto você não comunicar ao teu líder, ao teu pastor, ou alguém da igreja que está doente, não venha acusar. Faça primeiro o que está escrito aqui na Bíblia, porque religioso é o alvo preferido do capeta. Tiago 5,14. Entre vocês alguém que está doente, fala assim, eu estava, mas nem quero mais, né? Olha só, entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem por ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Sabe como é mais fácil desistir da igreja? Sabe por que a maioria das pessoas desiste da igreja e vão para o mundo ou ficam por aí jogando pedra na igreja de Jesus? Porque a Bíblia fala, quando você ficar doente, você tem que mandar avisar os presbíteros da igreja para que eles orem por você. Que eles põem a mão na tua cabeça, derramem óleo e ouça de você a confissão dos teus pecados, para que sejam perdoados e você receba a cura. Ah, peraí, se eu ficar doente para o pastor vir na minha casa orar, eu tenho que confessar meus pecados? Ah, deixa quieto. Eu prefiro receber os enviados de Berodac e Baladã. Eu prefiro receber os enviados que vêm da Babilônia para espiar os segredos, porque eles vão trazer um presentinho e não vão me perguntar nada do que eu estou aprontando. Pega nada, tem nada a ver, todo mundo faz, quem já conhece essa história. Mas Ezequias aqui, meu irmão, quis ostentar. Tenho dinheiro. Entra aqui no meu palácio, olha lá os cofres, tudo abarrotado. Olha meu arsenal, todas as armas. Revelou todos os segredos que tinham na casa de Israel, meu irmão, na nação de Judá. Ele revelou isso somente para os inimigos do povo de Deus, para os enviados do rei da Babilônia. Todo mundo sabe que Babilônia representa o inferno. Só porque estava ferido, porque quando ele ficou doente, Deus mandou o profeta falar para ele, ó, põe a casa em ordem que você vai morrer. Se não se arrepender, se não confessar os pecados, tu vai para o saco. Quem entende fala misericórdia. 2 Reis capítulo 20, versículo 14. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Respondeu Ezequias: de uma terra distante, amigo meu, de longe, né? Vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que não tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os teus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz. Olha só o que esse sujeito aqui fez, meu irmão. Ele recebeu de Deus milagre, ele recebeu de Deus cura. O profeta veio à sua casa, trouxe a condenação, mas ele se arrependeu, conquistou a benevolência, a graça de Deus, ganhou mais 15 anos com o propósito, e ele decidiu abrir os tesouros da casa de Deus para o inferno.
Quando o profeta veio confrontá-lo, ele falou: eu mostrei tudo mesmo. Tem gente que prefere abrir o coração para o inferno do que para o seu pastor, do que para o seu líder. Tem gente que prefere lançar sua vida na mão de Satanás do que confessar seus pecados para um homem ou para uma mulher de Deus. Não se importa, não se incomoda com as consequências. Então Isaías disse: filho, o que você fez? No futuro, o inimigo virá e vai destruir tudo. Vai roubar todos os tesouros que você revelou, vai tomar a casa e vai levar os teus filhos, os teus netos, os teus descendentes para o inferno, vai torná-los eunuco. O que é um eunuco? O eunuco era um jovem que era levado para servir normalmente no harém do rei. Só que o eunuco, meu irmão, ele era castrado. Olha para o teu irmão aí, parece com essa cara de machão. Fala assim: quer virar eunuco? Quer que o teu filho seja eunuco? Num bom português, quer ser capado? Sim ou não? Então se alinha na palavra de Deus, meu irmão. O eunuco, ele era castrado. E um servo do reino de Deus, um nobre, quando era castrado, porque ele estava falando dos filhos dele. Então filho de rei é príncipe. Um filho do rei, um príncipe castrado, ele não teria descendência, ele não iria gerar a próxima descendência. Estava colocando ali o fim na sua descendência, na geração futura. E sabe o que o sujeito aqui falou? Pelo menos os meus dias eu terei paz, eu não vou estar vivo para ver isso mesmo. O que vocês acham que escreveram na lápide desse sujeito? O que você escreveria? Se você fosse o filho desse cara? Hein? Põe a mão assim, ó. O que você escreveria na lápide desse cara? Aqui jaz o homem, aqui jaz o homem capado. Que homenagem você prestaria ao teu pai? E se fosse você o pai, que homenagem o teu filho tinha que prestar para você? Vou perguntar de novo. Você, Ezequias, está recebendo vida, Deus está prolongando teus dias, já está abençoando. Você está pronto para entregar tudo na mão do inimigo. Você está pronto para dar com os ombros para o futuro da tua geração, para o bem-estar dos teus filhos. O que você merece ter escrito na lápide quando você morrer? Não precisa falar em voz alta, porque a pessoa que está do teu lado pode se escandalizar. Mas é no mínimo filho da mãe. Sim ou não? O rei Ezequias, meu irmão, foi um egoísta. Ele entregou a nação. Ele entregou a nação na mão dos inimigos e falou: eu não estou nem aí para os outros. Eu já consegui a minha bênção. Sei que vou viver bem por 15 anos. Tenho riqueza, tenho muito poder. E Deus falou que só vai vir o juízo no futuro. Vou viver em paz. Fazer o quê? Sabe quem faz isso? Quem não quer saber de causa. Pastor, eu sou diferente de Ezequias, eu só não gosto de falar de Jesus para as pessoas. Farinha do mesmo saco. Eu não nasci para ser um evangelista, eu não nasci para pregar o evangelho, então morre logo, meu irmão. Esse negócio de falar de Jesus, de causa, não é comigo não. Então tu nasceu para quê? Para servir de enfeite, é, boneco? Qual o sentido da tua vida? Sabe o que você precisa ouvir? Perdeu o playboy. Você chega e pode pá o quê, rapaz?
Você tem que conhecer Jesus, você tem que direcionar os teus olhos para o alto e olhar no olho de Jesus, que nos olhos dele são como chama de fogo. Daí vem para aqui e fala, pode queimar. Deixa Jesus olhar para você. Qual o sentido da tua vida? Qual o sentido? Nem Jesus, fala assim, nem Jesus escapou da morte. Meu irmão, a tua vida, a tua salvação, a tua estada hoje no culto tem um objetivo, tem um propósito. Há uma causa. Ou você acha que o teu conforto, a tua salvação está bom? Ou você quer que a tua descendência se encerre aqui? Deus gera uma expectativa que muitas vidas se rendam a Ele, que muitas vidas encontrem salvação através de você. Diga aleluia, você está entendendo isso? Ele quer, meu irmão, que quando a gente partir dessa para a sua glória, no mínimo o nosso epitáfio seja igual ao de Paulo: combati o bom combate, venci a corrida, guardei a fé, estou indo para o abraço, vou pegar a minha coroa da vida, vou pegar a minha recompensa, o meu galardão, porque através dos anos que Ele me proporcionou, eu falei, eu preguei, e muitas vidas aceitaram, confessaram Jesus, muitas vidas foram transformadas, muitas pessoas saíram das trevas e foram para a luz através da minha vida. Ou vocês acham que Jesus te chamou para a igreja só para você ficar rico? Acorda. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ei, acorda. Você quer ser enganado? Não é aqui não. Aqui tu vai ouvir falar de causa. Aqui você vai ouvir falar do verdadeiro evangelho. Aqui você vai entender qual é o sentido da tua vida, meu irmão. Ele vai te abençoar? Provavelmente, de acordo com a tua fidelidade. Fala assim: nem Jesus escapou da morte. Sabe qual é o epitáfio de Jesus? Sabe o que está escrito na lápide do túmulo que colocaram Jesus e ele permaneceu ali por 3 dias? Vou ler para vocês, depois eu vou falar o versículo. He's not here, for he's rising. He's not here, for he's risen. Estou treinando. Samuel me corrige depois. He's not here, for he is risen. Lucas 24:6. Olha o que está escrito na lápide do túmulo que depositaram Jesus por 3 dias. Ele não está aqui. Lembre-se do que ele lhe disse quando ainda estava na Galileia. Ele não está aqui. Ressuscitou. Ele não está aqui. Ressuscitou. Posta aquela foto lá. Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque eu estive lá. Essa foto é de março de 2011. Eu entrei no túmulo e lá dentro está vazio. Na porta do túmulo que depositaram Jesus, lá no jardim do túmulo, está escrito: He's not here, for he's risen. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Até Jesus teve epitáfio, meu irmão. E você vai escrever o quê? O que você pretende fazer pelas gerações futuras? É fácil a gente reclamar do funk, é fácil a gente reclamar do crime, é fácil a gente reclamar dos governantes, mas e você está fazendo o quê? Qual foi o último dia que você orou pelo prefeito, pelo governador, pelo vereador, pelo senador ou deputado? Qual foi o último dia que você orou pelas pessoas que estão causando tumulto na tua rua?
Ontem alguns discípulos saíram da minha casa, era 2h30 mais ou menos. A gente estava aqui na igreja trabalhando ontem à tarde. Fomos lá para casa e 2h30 eu mandei todo mundo embora. Eu falei, vai embora que eu quero dormir. Na verdade eu não queria dormir, eu queria tentar dormir. Tinha um abençoado lá na rua com um carro, que aquilo não era um carro, aquilo era um trem elétrico. Ele liga e você não escuta nem o pensamento. Eu não tenho nada contra o funk, queridos. Como o pastor Celso falou aqui no início, todos os ritmos, quando são para adorar a Deus, é válido. Mas aquilo lá não é de Deus. De verdade. Só pornografia pesada. E eu falei, poxa, eu tenho 2 caminhos. Vou lá, brigo com ele, levo uma surra, volto para casa chorando. Ligo para a polícia, não vai adiantar nada que a polícia não vai vir. Quando é a igreja que está fazendo barulho, eles ligam rapidinho, eles vêm. Ou eu vou orar. Eu botei meu joelho no chão e falei, Senhor, abençoa esse rapaz. Manda ele lá para a igreja. Deixa eu gritar no ouvido dele só uma vezinha. Sai em nome de Jesus. Salva ele, Senhor. Se não for pedir muito, queima esse som. Mas salva ele, Jesus. Meu irmão, a gente tem que se mexer. Só constrói legado quem constrói alguma coisa. E quando Deus fala avante, nós não podemos ficar parados. É discípulo nosso. Aquele sonzão nós vamos usar nas praças aí para falar de Jesus. Liga no céu aí. Nós precisamos construir um legado. Nós não podemos ser a igreja que para. Nós não podemos ser a igreja que desanima. Nós não podemos ser aqueles que começam a andar e falam, peraí, eu vou ter que morrer? Sim, filho, vai ter que morrer para o mundo, vai ter que morrer para a tua vontade, vai ter que morrer para o vício, vai ter que morrer para a droga, vai ter que morrer para muita coisa para poder encontrar Jesus. Até para o pó você vai ter que voltar. Ah, então eu pensando bem, não quero não. Meu irmão, não abra mão da tua coroa de vida. Jesus fala, aquele que lutar e perseverar e vencer e lutar até a sua morte, eu darei a ele a coroa da vida eterna. Mas é só quem for até o fim, meu irmão. Não tenha medo de morrer. Eu já falei, no dia que eu partir dessa para a glória, faça uma festa. Você quer que escreva o que na lápide? Eu não preciso nem de lápide. Joga lá no buraco, põe terra em cima e continua a vida, continua a obra. Continua falando de Jesus. É verdade. Só tem medo da morte para quem não sabe para onde está indo, meu irmão. Aquele que tem convicção do seu chamado em Cristo, aquele que quer viver em Cristo, morrer para ele é lucro. Olha só o que está escrito aqui em João 6,40. Olha a vontade do Pai para a tua vida. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você morrer, não se preocupa não. Só se certifique que está morrendo com Cristo. Não desista antes, porque a ressurreição virá, mas só será no último dia. Qual vai ser o teu epitáfio? O que você vai falar nos últimos dias que você perceber o corvo te sondando? Eu devia ter amado mais. Eu devia ter perdoado. Eu devia ter ido visitar. Eu devia ter abraçado. Eu devia ter andado mais próximo. É isso que você vai querer falar, meu irmão, quando não tiver mais tempo para nada? Meu pai tem 80 anos.
Eu tive o privilégio de batizar meu pai. Eu tive o privilégio de celebrar as bodas de ouro, 50 anos de casado. Meu pai ficou doente o ano passado e graças a Deus está estável, está ótimo. Está convivendo com a doença, mas num estado bem tranquilo. Mas desde o dia que eu me converti, descobri que o amor tem que ser declarado e não tem que ser guardado. Eu comecei a falar para os meus pais que amo. Tem filho que chega no velório, está ali o defunto, ele começa a chorar, eu te amo tanto. Você está vendo, né? Tá não, filho. Fala enquanto está vivo. Viva enquanto está vivo. Porque vai chegar um dia que você não vai conseguir mais fazer nada. Busque a Deus enquanto se pode achar. Nós não temos a vida inteira. E o que nós temos certeza é que o epitáfio de Jesus é o que nos dá direito a crer nessa palavra. Aquilo que era para ser morte para ele, se tornou vida para nós. Ele não está morto, ele ressuscitou. O que era para ser o fim, para nós é o início. Ele não está morto, ele está ressurreto. Ele está sentado no trono de glória, e de lá ele intercede em nosso favor. É isso que nós cremos, é isso que nós vivemos, é nisso que nós andamos, meu irmão. Fique de pé em nome de Jesus.